dia, graça e paz para o teu coração. Que as bênçãos de Deus na forma de paz, saúde, proteção e prosperidade estejam sobre a tua vida, estejam sobre a vida de todos os teus familiares na manhã desse dia, em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade que você me dá de poder fazer junto com você um momento devocional para começarmos bem o nosso dia, a nossa semana. Quero já antecipadamente te desejar uma semana maravilhosa, uma semana repleta das bênçãos de Deus, uma semana de realizações, uma semana produtiva, uma semana de vitórias, uma semana de proteção, de paz, enfim, que as bênçãos de Deus estejam sobre a tua vida, para mais um ciclo que se inicia. Amém? Deus seja louvado. Meus irmãos, quero pedir a você que é novo por aqui no canal, que ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Quando você apertar no sininho, vai abrir uma aba com você com algumas opções, clica em todas. Dessa forma, o YouTube vai te notificar sobre tudo que a gente prepara, sobre tudo que a gente produz aqui no canal. E você não vai ficar de fora de absolutamente nada. Amém? Hoje, antes de orar, eu quero deixar uma palavra para o teu coração, uma palavra que está em Romanos, capítulo 1, versículo 28, onde está escrito assim: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Amém? Meus irmãos, esse texto ele é um texto bem pesado, é um texto bem forte, mas eu quero refletir em algumas verdades que esse texto ele quer mostrar para mim e para você. O texto vem dizendo que algumas pessoas não se importaram em ter conhecimento de Deus. E dessa forma Deus entregou elas a terem um sentimento perverso, para fazerem exatamente coisas que desagradam a Deus, coisas que não convêm. Meus irmãos, existe uma dualidade entre ignorância e conhecimento. A ignorância, quando você não conhece a vontade de Deus, ela de uma certa forma ela te protege, ela te blinda. Por quê? Porque a palavra vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você passa a ser conhecedor, você tem que praticar, porque se você não pratica, você acaba se condenando, você acaba, se deixando ser condenado por não praticar aquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Eu estou falando tudo isso porque, meus irmãos, é muito comum as pessoas às vezes nos pedirem oração e a gente ora, depois a gente vai perguntar para a pessoa, e aí, como é que tá, tudo bem? Muitas pessoas dizem, não mudou nada, a situação piorou, é muito comum. E por muito tempo da minha vida, irmãos, eu ficava muito frustrado quando eu ouvia esse tipo de coisa, porque eu achava que, poxa, minha oração não tinha poder, minha oração não tinha força. Por outro lado também, muitas vezes a gente era surpreendido exatamente com o oposto. A pessoa às vezes pedia uma oração, você fazia, e depois você ficava até temeroso por ser algo tão tremendo, algo tão grande. E depois a pessoa vinha te encontrar feliz, te abraçando, beijando e dizendo, ó, que oração abençoada, olha, aconteceu um milagre, Deus é bom, Deus é fiel. E o tempo vai se passando e a gente vai aprendendo a fazer o crivo de todas as coisas, a pesar em balanças da experiência. E meus irmãos, eu acabei chegando numa conclusão que é o que esse texto aqui ele diz, né? Que diz que o problema do pecado é o sentimento. Entenda o que eu vou lhe dizer. Deus não tem problema com o pecado. Deus tem problema com o sentimento que as pessoas têm. Às vezes as pessoas elas têm muita dificuldade de se arrependerem. E o texto vai dizer que essas pessoas tiveram conhecimento de Deus, do que era a vontade de Deus, e no entanto elas não ligaram para isso. Elas desejaram ainda fazer o que elas continuavam fazendo, que desagradavam a Deus. Por isso Deus as entregou a um sentimento perverso. Deus, ele está sempre disposto a nos resgatar integralmente, corpo, alma e espírito. A redenção do homem por parte do Senhor, ela é completa. Deus quer resgatar o nosso corpo, Deus quer restaurar a nossa alma e o nosso espírito. Deus quer nos resgatar, nos salvar. Contudo, meus irmãos, as pessoas muitas das vezes elas não se deixam ser trabalhadas pelo Senhor. A mensagem do Evangelho ela é uma mensagem que ela nos coloca, a mensagem do Evangelho, ela nos coloca em constante adversidade.
A mensagem verdadeira do Evangelho, ela nos tira da nossa zona de conforto. A verdadeira mensagem do Evangelho, ela nos coloca numa zona de confronto. Ou seja, a verdadeira mensagem do Evangelho, de fato, ela nos confronta. Vamos dar como exemplo aqui a história do jovem rico, por exemplo. Jesus ali desafiou aquele homem a abandonar os ídolos que ele tinha. Jesus olha para ele e o ama. A Bíblia diz que Jesus vira-se para ele e diz assim: quer ser perfeito? Pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres, depois tu vem e me segue. E aquele moço saiu dali muito entristecido, por quê? Porque Mamon era o Deus dele. As riquezas, as posses, os bens, era aquilo que ele mais prezava na sua vida. Então, nós vemos que ali ele foi confrontado. E Jesus sempre nos desafia a abandonar os ídolos que temos em nossos corações. Ele confrontou aquele jovem, e que desafio que foi para aquele jovem, o modo dele sair muito entristecido. Mas aquela palavra também confrontou os discípulos. Porque Pedro diz assim: Senhor, se é assim, ninguém vai entrar no céu. Aí Jesus diz para ele assim: porém eu te falo uma coisa, o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que o homem não pode, Deus pode. E aí Pedro diz assim, Pedro fala assim: Senhor, mas e nós que largamos tudo para te servir e tal e tal? E aí Jesus diz para eles assim: olha, em verdade vos digo que recebereis 100 vezes mais aqui nessa vida e na vida vindoura. Ou seja, os discípulos também se sentiram desafiados, eles também se sentiram confrontados. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho, ela vai te confrontar, se você não é discípulo e se você é discípulo. Os desafios são constantes, por exemplo, para os discípulos: tomar a sua cruz, negar a si mesmo, amar os inimigos, dar a outra face, andar a segunda milha, perdoar, rejeitar a vingança. São desafios, irmãos, que que confronta sentimentos basilares que temos de amor próprio, por exemplo, sabe? É muito difícil, né, para as pessoas, tipo assim, se anularem, passarem por cima de si mesmos. E eu entendo isso. Eu também sou assim, você também é assim. Irmãos, Deus sabe das nossas imperfeições. Deus sabe que é por segurança e conforto que nós trabalhamos. A gente trabalha para ter uma segurança, trabalha para ter um conforto, trabalha para poder ter uma gordurinha, trabalha para poder ter uma boa televisão, um bom sofá, uma boa cama, uma boa casa. A gente trabalha para ter uma aposentadoria, trabalha para ter uma segurança no futuro. Deus sabe que é por isso que trabalhamos. Mas Deus também sabe que existem situações que sabemos que aos nossos olhos são praticamente impossível de vencê-las. Mas o que Deus espera de nós é que a gente pelo menos se abra para Ele, que a gente confie nele, que a gente expresse fé nele, que a gente decida lutar e aceitar o seu agir na nossa vida. O que eu tenho observado é que muitas pessoas, elas têm a dificuldade de se arrependerem. Isso é algo que tem me chamado muita atenção. Muitas pessoas, elas têm demonstrado dificuldade de crer no Senhor e de aceitar o desafio, porque isso implica se arrepender. Eu vou te contar uma história que eu li em um livro há um tempo atrás. Certa feita eu li um livro que um grande pregador, após ministrar numa conferência, fez-se uma fila de oração e veio um casal até ele. E a mulher parecia estar aluada, com a cabeça no mundo da lua, não parecia estar bem mentalmente. E o pregador conversou com aquele homem, o marido dela, e ele só falava por ela e ela não falava nada. E aquele pregador disse assim para aquele casal, disse assim: eu vou pedir que vocês saiam da fila e vá para o gabinete, daqui a pouco eu estou chegando lá para a gente conversar, eu não posso falar aqui em público. E quando ele chegou no gabinete para conversar com aquele casal, depois de orar por todo mundo, ele foi para o gabinete, chamou o pastor, e ele disse assim: Deus falou para mim que a sua mulher, uma certa feita, ouvindo o testemunho de um grande evangelista que disse que Deus falou com ele audivelmente, ela também começou a pedir a Deus que falasse com ela audivelmente. E então, aquela história conta que então aquela mulher ficou assim. E aí ele disse assim, porque quando ela falou isso, os demônios começaram a falar com ela. Os demônios começaram a falar muitas vozes na cabeça dela. E aquele homem, olhando para ele atônito, perguntou: quem te falou isso? Ele disse: Deus me falou. E ele disse: eu estou te chamando no gabinete para falar isso porque Deus também me mostrou
que você, outrora, foi numa conferência de um outro evangelista, que você saiu de lá indignado porque ele não pôde fazer nada por você. E ia acontecer a mesma coisa aqui. Mas Deus me mostrou. E eu só posso ajudar essa mulher mediante a uma fala dela. E ele se virou para ela e falou assim: você quer ficar livre dessas vozes hoje? Ela olhou para ele e riu e disse: não, eu não quero. Eu quero continuar desse jeito. E ele falou assim: infelizmente eu não posso fazer nada por ela. Eu sei que essa história é uma história bem pesada. Aquela mulher continuou louca, aquela mulher continuou indo para manicômio, ela já tinha sido internada 2 vezes, ela continuou sendo internada porque ela não quis a libertação. Às vezes Deus fala comigo e com você palavras poderosas em que nós, na verdade, nós as ouvimos, compreendemos, mas nós não queremos aceitar as condições de Deus. Nós não queremos deixar as coisas que para nós são muito convenientes. Nós não queremos deixar os pecados de estimação. Nós não queremos nos abrir para aceitar o que Ele está nos falando. Muitas das vezes nós não aceitamos a mensagem por conta do mensageiro, o jeito do mensageiro. Muitas situações acontecem e o adversário até se utiliza de algumas delas para que a gente não se abra para ouvir, para receber, para absorver aquilo que Deus está falando conosco. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Há muitas pessoas que estão aprisionadas à religião delas, sabe? Muitas pessoas que estão aprisionadas a uma ganância. Há muitas pessoas que elas estão aprisionadas, sabe? A um amor, que muitas das vezes essa pessoa já ouviu um confronto, mas ela não quer se deixar abrir. Irmãos, nós somos ruins de se arrepender. Eu quero te falar uma coisa: alguém que serve ao Senhor precisa entender que você vai estar sempre em adversidade. Eu estou sempre em adversidade. Quantas das vezes, irmãos, às vezes a gente pensa que, poxa, está um pouquinho mais seguro, está um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais sossegado, e aí acontece uma situação que te tira da zona de conforto. Às vezes é alguém que vem que te pede uma oração, alguém que vem que te pede uma ajuda, que te pede um tratamento, e aí você, poxa, não dá para negar, você tem que se levantar, tem que se esforçar, acorda cedo, viaja, paga preço, jejua, ora. Então a gente está sempre se vendo em adversidade, mas eu entendo que isso é Deus trabalhando para nos deixar em forma, não nos deixar ser acometidos pela morbidade, pela morbidez espiritual, melhor dizendo. Então eu queria que você compreendesse essa palavra, que caminhar com Cristo é sempre se ver em verdadeira adversidade. Para quê? Para se deixar ser transformado à imagem e semelhança de Deus, a ser sempre desafiado, a ser dirigido pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, nós somos muito lentos. O verdadeiro evangelho é a mensagem que te confronta. E o verdadeiro viver para Cristo é uma vida arrependida. É uma vida arrependida. A gente está sempre se arrependendo, a gente está sempre se deixando, se quebrando na mão do oleiro. É como aquela palavra de Jeremias capítulo 18, quando Jeremias desce à casa do oleiro, a olaria, e quando ele chega lá embaixo ele vê que o vaso que estava sendo se formado se quebra na mão do oleiro. Irmão, nós precisamos ser prontos, rápidos em nos deixar ser quebrados todas as vezes, quebrantados, quebrados. Irmãos, quem está vos falando é alguém que também era ruim de arrependimento pra caramba, irmão. Mas a caminhada vai nos ensinando a importância de aprender a se deixar ser quebrado pelo oleiro, sabe? Se deixar ser transformado, se deixar ser lapidado, se deixar ser moldado pelo verdadeiro oleiro que é o Senhor. Meus irmãos, nessa manhã, que essa palavra possa falar melhor ao teu coração. Que você possa se abrir para Deus, para que as coisas aconteçam na tua vida. Que você possa aceitar. Eu conheço pessoas que a mulher dele ora por ele há anos, vive orando, pedindo, vive clamando a Deus, e o cara está sempre naquela conversa fiada: não, uma hora eu vou, uma hora eu vou, uma hora eu vou, e nunca vai. E aí às vezes as coisas não acontecem, a esposa está ali padecendo, pagando um preço, aí às vezes a pessoa desanima, aí a pessoa depois, casamentos se acabaram, já vi casamentos se acabarem, e aí a pessoa volta e ela quer buscar com lágrima algo que ela poderia lá atrás ter aceitado, sabe? São coisas do tipo, irmão. Às vezes a gente não se dá conta, sabe? Pessoas que não se deixaram ser tratadas, não se deixaram ser conduzidas por uma outra pessoa a um centro de recuperação,
não se deixaram ser tratadas, né, numa igreja por um pastor. Muitas pessoas arrogantes, soberbas, sabe? Muitas pessoas que às vezes elas olham para a aparência de uma pessoa, às vezes pelo modo de falar de uma pessoa. Às vezes a pessoa fala errado, mas é uma pessoa que tem sabedoria da parte de Deus. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é gente que paga preço, é gente que vive de joelho, é gente para quem Deus conta segredos. E às vezes as pessoas não se deixam ser ensinadas por conta de um orgulho, por conta de uma arrogância. Pessoas que muitas das vezes não se deixam ser tratadas, trabalhadas, por conta de acharem que elas são melhores do que outras. Irmãos, eu queria que você entendesse isso. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Ouve a voz de Deus. Diga para o Senhor, eis-me aqui. Eu quero, eu não tenho força. Confesso para ti que para mim é difícil, não consigo entender, mas quero que faça assim na minha vida a tua vontade. Deixa Deus trabalhar, abra o teu coração para Deus poder ministrar o teu coração. E eu tenho certeza de que Deus vai te surpreender. Eu tenho certeza que os anseios da tua alma acontecerão. Eles se realizarão para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu digo isso porque eu vejo pessoas, irmãos, que elas estão na luta, na queda de braço com Deus. Elas querem que seja feito do jeito delas. Elas não se deixam ser treinadas, trabalhadas pelo Espírito Santo. Irmãos, a obediência é deixar com que Ele faça como Ele quer. Se for para ser do teu jeito, irmão, Cristo não é teu Senhor. Por que você aceitou Jesus? Por que você recebeu Ele como teu Senhor? Se você quer que seja feito sempre do teu jeito e não da vontade, não do jeito dele, não de acordo com a vontade dele. Eita, falei demais. Pensa um pouco nessa palavra e que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração na manhã desse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Nessa oração eu quero que você apresente a Deus a vida de alguém por quem você está orando por libertação, por cura, por salvação, por transformação. Eu quero que você ore por uma situação legítima. Se você precisa que uma porta se abra para você, se você precisa prosperar, se você precisa que Deus entre no teu casamento, na tua vida, ore por uma situação legítima e eu quero concordar com a tua oração. Por favor, eu vou falar aqui mais uma vez. Eu não concordo, amém? Eu não sou feiticeiro, eu sou profeta. Eu não concordo com oração para marido morrer, para esposa morrer. Eu não concordo com esse tipo de oração de feiticeiro, amém? Não concordo com oração para que um casamento se desfaça, para que você fique com o marido da outra ou com a esposa do outro. Esse tipo de oração nós não concordamos, amém? Nós concordamos com orações legítimas. Eu preciso pontuar isso aqui, tá bom, irmão? Existem muitos motivos pelos quais as pessoas não recebem. Eu falei de alguns agora na minha mensagem, mas outros são orações que são feitas contrárias à vontade de Deus. Esse tipo de oração, quem recebe ela, quem pega elas é o diabo. É o diabo que pega elas, irmão. O diabo pega e usa como matéria-prima para destruir o casamento dos outros, para levar os outros a ter doença, enfermidade, morrer. Amém? O diabo é legalista. O diabo, ele se aproveita desse tipo de coisa. Então eu quero concordar com uma oração legítima. Quero concordar com um pedido legítimo da tua parte para que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Peça daí que eu vou concordar com a tua oração aqui. Amém? Outra coisa que eu quero pedir é que você fique atento, irmãos. Vamos orar pela paz lá de Israel, na guerra de Israel está contra o Irã. Vamos orar por isso. Quero também pontuar uma coisa. Essas coisas que estão acontecendo, essas guerras, isso daí, meu irmão, esses rumores de guerras, isso é algo para nos deixar alertas, atentos, porque o arrebatamento da igreja é um evento de caráter iminente. Não precisa se cumprir nenhuma profecia para que aconteça o arrebatamento. Isso é para que a gente fique esperto, meus irmãos. Amém? Então vamos orar. Bendito sejas tu, Senhor meu Deus e nosso Pai. Na manhã deste dia nós adentramos a tua presença, Pai, te agradecendo por essa palavra. Essa palavra é uma palavra de cunho confrontador, Pai, para mim e para os meus irmãos. Mas nós, Senhor, reconhecemos que nós somos pessoas embrutecidas, muitas das vezes, Pai, de dura cerviz, teimosas. Sim, Pai, reconhecemos que somos pessoas que em muitas ocasiões, Pai, queremos travar uma queda de braço contra o Senhor, queremos que o Senhor faça mais do nosso jeito. Alguns de nós, muitas das vezes, têm até a ousadia de orar e pedir que o Senhor faça assim, faça assado. Senhor, como se o Senhor não fosse soberano. Tu és soberano, tu faz se quiser. Se não quiser, o Senhor não faz. Te agrada acolher a oração dos teus santos e responder a elas.
porque o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso. Contudo, meu Pai, Tu és soberano na terra, Senhor. Se o Senhor não quiser agir, o Senhor não vai agir, não há nada. Agora, se o Senhor também decretar, declarar, não há nada que faça a Tua mão voltar atrás. E nessa hora nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor possa trabalhar na vida desse homem, trabalhar na vida dessa mulher, Pai, a fim de que ela, ó Deus querido, se enquadre em Tua vontade, que ela abra o coração dela, que ele abra o coração dele, pedindo que o Senhor possa entrar, pedindo que o Senhor possa, Senhor, fazer morada e trabalhar do Teu jeito, ao Teu bel prazer, conforme lhe aprouver fazer, Pai, para a glória do Teu nome. Entregamos em Tuas mãos, ó Pai querido, e queremos render as nossas vontades à Tua. Senhor, o verdadeiro Evangelho, ele nos coloca sempre em situação de adversidade. Nós nos vemos sempre em confronto, nos vemos sempre numa zona de confronto. Senhor, o Senhor diz a Tua palavra lá em Deuteronômio, que o Senhor, assim como a águia, o Senhor desperta o seu ninho. A ave quando vai fazer, a águia quando vai fazer o seu ninho, ela faz com espinhos, ela põe ali um pelo de cordeiro, Senhor. Mas quando as aguinhas pequenas não querem voar, ela puxa, ó Deus querido, o tapete para que eles caiam nos espinhos. E assim eles possam subir na asa da mãe que os leva para voar, Pai. O Senhor tem despertado o Teu ninho. O Senhor tem nos despertado para que nos tornemos, Senhor, pessoas ativas, atentas, para que nos tornemos, Senhor, pessoas, ó Pai querido, com a nossa guarda levantada, que não estejamos passivos, ó Pai, aos ataques do inimigo, mas que possamos ser combativos. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem nos despertado para que o inimigo não roube o nosso poder de reação. O inimigo tem roubado o poder de reação de muita gente, e o Senhor não quer que ele roube o poder de reação dos Teus filhos, mas que os Teus filhos saibam reagir, lutarem, que os Teus filhos saibam, ó Pai querido, aleluia, aguerrearem com as armas do Senhor. Pai, nesta hora, meu Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, Pai, toma a vida, Senhor, dos meus irmãos nas Tuas mãos. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Entra na batalha. Eu quero concordar, Pai, nessa manhã de oração, com a vitória da minha irmã. Eu quero concordar com a vitória do meu irmão. Eu quero concordar com essa cura no corpo físico, essa cura nas emoções, na mente. Pai, eu quero concordar, Pai querido, com essa libertação de alguém que está preso, Senhor, na bebida, no vício das drogas, no vício do cigarro, que está, no Senhor, preso a vício de jogos, ó Pai querido. Pessoas que estão, Senhor, aprisionadas, espiritualmente acorrentadas, que elas sejam libertas na manhã deste dia pelo poder do santo e do precioso nome de Jesus. Meu Deus, eu concordo com a vitória dos meus irmãos. Eu peço que Tu entre nesse casamento, que o Senhor comece a restaurar, que o Senhor comece a trabalhar, a operar, Senhor, para restaurar essa família, para fortalecê-la, para torná-la, meu Deus querido, uma família, Deus querido, abençoada, uma família forte, uma família feliz para a glória do Teu nome. Pai, eu quero orar pela vida dessa pessoa que se encontra fraca espiritualmente, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa, Senhor, que ela não tem mais força para ir na Tua casa, essa pessoa, meu Deus querido, que está, Senhor Jesus, envolvida com muitas coisas, com séries de TV, essa pessoa que está envolvida, Senhor, com conversas em redes sociais, que está envolvida, Senhor, com muitas coisas, ó Pai querido, e ela já não ora há muito tempo, ela não canta um louvor ao Senhor, ela não tem ânimo, Senhor, essa pessoa que tem pensado em coisas que não Te agrada, essa pessoa que outrora é Teu servo, Tua serva, mas que agora, Senhor, tem se visto numa situação de adversidade, tem se visto desejoso, Senhor, pelas bandejas que estão lhe sendo apresentadas, está desejosa pelas bolotas que o mundo lhe oferece, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Pai, toma a Tua filha pelas mãos, levanta ela, fortalece, sustenta, põe de pé, redargue, edifica, sustenta a caminhada, Senhor, da Tua filha, a caminhada do Teu filho nessa manhã. Pai, eu Te peço por uma porta de emprego, por este homem que precisa, Senhor, que a porta se abra, as contas estão vencendo, Pai. Envia, Senhor, o socorro, a provisão, esse orçamento que esse homem já deu, esse currículo que esse camarada já deixou. Pai, por amor do Teu nome, entra, Senhor, nessa situação. Abre a porta, faz alguém fazer menção do nome dele para uma pessoa que busca um trabalhador de confiança, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que as portas possam se abrir, ó Pai, para o Teu filho, para a Tua filha, profissionais liberais, ó Pai querido, aleluia, autônomos, empresários, microempresários, empreendedores, Senhor, artesãos, produtores de produtos manufaturados. Pai, entra nessa guerra, nessa batalha, põe Tua mão ensanguentada e poderosa e faz girar, oh Deus querido, a roda da economia. Prospera o Teu povo. Oramos nessa manhã ainda, Pai, pela paz de Israel. A Tua paz diz: prosperarão os que Te amam. Senhor, por amor dos nossos irmãos, por amor do Teu santo
templo, por amor da tua promessa, Pai, que tu tens a cidade de Jerusalém e a de Israel, Senhor. Traga paz sobre este conflito que está sendo deflagrado nesse momento, Pai. Este conflito que tem ganho proporções mundiais, que tem ganho grandes proporções. Meu Deus, entra nessa guerra, Pai. Entra nessa batalha. Aquieta, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Ô Senhor, aquieta, ó Deus amado, os ânimos. Põe tuas mãos ensanguentadas. Peço, Pai, que o Senhor possa despertar a tua igreja. Que haja paz dentro dos muros de Israel e que haja prosperidade dentro de cada casa. Pai, também peço que o Senhor desperte a tua igreja. O arrebatamento da tua noiva está muito próximo, Pai. Nos ajuda a vigiar, Pai. Nos ajuda a nos arrepender dos nossos pecados. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida arrependida. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Para a glória do teu nome, eu quero entregar nas tuas mãos, Pai, a vida do teu povo. Pedir, Pai, que o Senhor possa quebrar cadeias e algemas espirituais, que haja libertação. Que através dessa oração o Senhor possa trazer salvação para alguém, Pai. Para alguém que sabe que precisa entregar a vida dela, a vida dele para o Senhor, Pai. Mas que está lutando com isso. Prefere, ó Deus querido, se manter da maneira que está, sabendo que está te entristecendo, sabendo que está te desagradando. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa libertar, curar, que o Senhor possa, Senhor, convencer, porque é o Espírito do Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu entrego nas tuas mãos na manhã desse dia a vida do teu povo, entrego aos teus cuidados essa humilde oração, faço isso, confiante, ó Deus querido, no poder e no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe a nossa vida, Pai, recebe a nossa oração, e que seja assim, para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, que Deus possa te dar uma semana muito abençoada. Que a tua segunda-feira seja uma segunda-feira simplesmente extraordinária. Que Deus possa colocar os favores dele, a bondade dele no teu caminho nos dias dessa semana. E que este ciclo de 7, que começou no dia de ontem, hoje é o primeiro dia dessa semana de trabalho, possa ser um ciclo poderoso, abençoador para a tua vida, em nome de Jesus. Peço que você possa curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fique agora com essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.